Queridos irmãos, vamos neste momento a uma meditação na palavra de Deus escrita na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 2. Vamos ver o que está escrito para meditarmos hoje. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Nós, às vezes, pensamos que esse verbo conformar aqui significa não aceitar. Não, não tome a forma das coisas deste século. Não se amolde, porque você não é daqui. Quantas vezes nos encontramos numa luta interior, tentando vencer situações, pensando, se pelo menos eu pudesse isso, ou quem sabe se eu pudesse aquilo, seria tão bom. Se eu pudesse fazer assim, um assado. Eu não quero desapontar você, nem quero que você me pense ou me veja pessimista. Olhe, você sabe o que acontece? Quando você resolve um problema, quando você acabou com aquilo, com certeza virá outro problema. Porque Deus vai lhe revelar algo mais que você precisa lidar. Você precisa lidar com outras coisas na sua vida que você ainda não viu. E o Espírito vai trabalhando vagarosamente em você. Ele não lhe mostra tudo de uma vez só. Você, quando vence uma etapa, ele lhe mostra a outra. Com certeza, você vai ter sempre algo para trabalhar. Você esqueceu que Jesus diz que nós somos discípulos? E discípulo não está sempre aprendendo? Discípulo tem que abrir o livro, o caderninho e ouvir o professor e aprender com o professor e fazer pergunta ao professor e fazer exercícios, fazer prática. Na escola de Jesus, todos nós somos discípulos. O mestre é Ele. Portanto, o nosso crescimento se faz com dificuldades crescentes. Com dificuldade crescente. Vou lhe dar um exemplo do professor de matemática. Ele dá para você uma bolinha mais uma bolinha igual, aí você bota 2. Fácil, né? Uma laranjinha mais uma laranjinha igual você. 2. Acertei. Mas você está acertando tudo. Aí ele põe assim. Uma dezena de lápis mais meia dezena de lápis. Igual. Você vai ter que saber o que é dezena. Aí você vai pensar, se uma dezena são 10, meia dezena são 5, então eu tenho 10 mais 5, 15.
Aí ele vai dar, quando ele vê que você aprendeu bem isso, ele pode assim, 3 dezenas e meia de lápis, mais 5 bolinhas. Quantos são? 3 dezenas. 10, 20, 30. E meia, mais 5, mais 6. 41. Ou 40, não sei o que foi que eu disse. Daqui a pouco ele vem com as dúzias. Daqui a pouco ele vai misturar dezena com dúzia. Daqui a pouco ele vai botar centena com dezena e dúzia, tudo falando numa outra linguagem. Por quê? Você vai acertando, vai aprendendo, ele vai botando coisas mais difíceis até que você vai estar nos teoremas. E daí para frente. Por quê? Ele teve que começar do menor. Mas ele vai dando... Como é que a gente chama isso? Problema. O professor está nos ensinando a resolver problemas, a pensar, a usar os nossos juízos, encadeá-los para formar um raciocínio. Nós aprendemos isso desde que somos pequenos na escola. O professor de matemática, que normalmente não é o mais amado, ele está preparando você para a vida. Tá assim. Mudanças não acontecem por esforço humano sem a mão de Deus. Mas eu mudei, eu me esforcei. Sem a mão de Deus você não pode fazer nada. Frustrações que você encontra pelo seu caminho, culpa, rejeição, as obras da carne, as tendências e inclinações que estão na nossa mente, tudo isso sem Deus você não vai conseguir. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Gostou? É Jesus que diz. As mudanças surgem como resultado da renovação diária da nossa mente pela palavra de Deus. Quando nós cremos que aquilo que Deus diz é verdadeiro, automaticamente as mudanças surgem porque começamos a pensar diferente, a falar diferente e finalmente nós vamos agir diferente. Mudança é processo e é processo doloroso. É processo que dói. Toda mudança dói. Porque ela cria no início o desajuste. As coisas saem do lugar para que elas entrem na perspectiva certa. Se você estava errado. Quantas vezes você toma um caminho, errou. Aqui no Rio de Janeiro já morreu gente por causa do GPS que mandou para o lugar errado. Mandou para o lugar errado. Outro dia eu chamei um táxi. Pedi para me levar, em vez de eu escrever o táxi de aplicativo, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, eu botei Avenida Copacabana. Avenida Copacabana é lá no Caju. E eu estava vindo aqui para a Zona Sul. O rapaz disse, vamos chegar... Eu disse, como é isso? Não, aqui está escrito. Eu disse, não. Ele disse, a Avenida Copacabana é em Copacabana. Avenida Copacabana é em Bangu. Ele ia me levar para Bangu. Estava o maior chuva no aeroporto Santos Dumont. Olha para onde ele ia me levar. Ele teve que parar comigo para poder reescrever tudo de novo. Por quê? Mudanças de coisa. Eu tive que aprender que quando eu escrevo, o meu endereço tem que ser Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Aprendi depois de mais de 40 anos vivendo aqui. As mudanças são dolorosas. Elas criam dificuldades. Nós precisamos enfrentá-las enquanto for necessário para nos adaptarmos. Mas uma vez que nos adaptamos, cuidado, porque Deus tem coisas diferentes para nós. Deus não para, Deus não muda, mas Ele se move. Jesus Cristo disse, meu Pai
trabalha até hoje e eu também trabalho, não é? Olha, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez, porque a vida está na palavra. É um processo que se desenvolve em estágios. Nós precisamos parar com a palavra de Deus e perguntar ao Espírito e buscar do Espírito e esperar ouvir o Espírito. Nós somos discípulos. O discípulo senta com o livro e faz a pergunta para o professor e espera que o professor ensine, mas tem que estar ouvindo o professor. Nós precisamos saber que as coisas são feitas através da palavra de Deus. O Espírito vai nos transfigurando mediante a palavra e a vida dele em nós. Nós somos aprendizes. Processo. Será que existe algo de errado numa criança quando ela levanta e cai? Aí ela levanta, torna a cair. Quando ela dá 2 passos e cai? Será que tem algo errado com a criança? Não é? Ela tem 2 pernas. E por que ela não sai do berço e anda? Ela tem 5 meses de nascida. Por que ela não anda se ela tem as 2 pernas? Tem alguma coisa errada com ela? Ela não acerta andar? Não. Nós ficamos tão felizes quando vemos a criança tentar o primeiro passo. Ajudamos, encorajamos, beijamos. Se elas caírem, nós as levantamos, consolamos. Se tiver machucado alguma coisa, nós vamos curar, nós vamos tratar. Nós não vamos desprezar a criança porque ela não conseguiu andar dando o primeiro passo. Será que você acha que Deus faria menos pelos seus filhos? Não. Deus não está triste com você porque você ainda não conseguiu. Ele se alegra que você está se empenhando, tentando, batalhando. Ele quer que você seja totalmente guiado pelo Espírito Santo que ele já deu a você. Ele quer que você continue buscando, que você continue desejando, batalhando, e que a prioridade da sua vida seja ouvir o professor, desculpem, que se chama Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 8, eu vou ler desde o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tá vendo? E esse é o ministério do Espírito. É fazer você andar, começando do primeiro passo, ajudando você a levantar. Mas você dá 2 passos, você dá 3 passos, da 4ª vez você vai caindo, ele lhe segura. Ele vai ajudando você a caminhar. Precisamos saber que o trabalho do Espírito Santo, a obra dele, o desejo dele, o objetivo do Espírito Santo é que você seja governado por ele. Se você pudesse fazer sozinho, você não precisaria dele. Deus não teria dado seu Espírito,
Se você não precisasse, então dependa mais e mais dele. Mas vá na luta, crendo que é isso que Deus deseja de você. Coragem. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.